vamos mostrar quem está concorrendo com o Lula na eleição, o que está sendo dito a respeito do Flávio Bolsonaro pelo seu aliado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas foi questionado a respeito das ligações do Flávio Bolsonaro com o Daniel Porcaro, no caso envolvendo o filme Dark Horse. Flávio pediu 134 milhões de reais, Porcaro mandou lá cerca de 61 milhões de reais, tudo isso em dólar, mas a gente está traduzindo aqui a moeda também, né, fazendo aqui a conversão para ser mais preciso. E 61 milhões de reais foram enviados, o Flávio prometeu prestar conta, a gente viu ontem que ele não só não prestou, como ele engana fingindo que a prestação de contas já saiu, mas você não tem as provas do caminho do dinheiro, nem notas fiscais sobre os gastos. E o Tarcísio foi questionado porque, num primeiro momento, chegou a dizer que o Flávio precisava dar explicações. Então os repórteres perguntaram, então o senhor acredita, entende que ele acha que tem que dar explicação e tal, ou já explicou? E olha só o pano que Tarcísio de Freitas passou para o Flávio Bolsonaro, repetindo o método de um se limpar na sujeira do outro. Pode rodar. A gente já deu explicações. Se tem um fato novo aparecer, eu acho que está tudo esclarecido. Acho que tem muita gente aí que precisa dar esclarecimento. Você vê os escândalos de corrupção que estão assolando o governo federal, na antessala do presidente da República, envolvendo o seu chefe de gabinete, né, uma cola, envolvendo aí o próprio filho do presidente. Eu acho que eles devem dar muita explicação, tendo que as explicações que o Flávio deu foram suficientes e não aparecendo mais nada novo, é isso. Entendo que as explicações que o Flávio deu foram suficientes. Uma ova, né? Uma ova. Tem que falar aqui o português bem claro. O Flávio não deu qualquer explicação que parasse de pé. Ele, inclusive, mentiu antes a respeito desse caso. Ele foi constrangido a dizer alguma coisa sem ter sido convincente do ponto de vista moral, do ponto de vista da explicação sobre o caminho do dinheiro, prometeu prestação de contas e não entregou, quer dizer, tudo errado. Quando eu digo que ele mentiu, é porque ele chegou a ser questionado pelo repórter do mesmo veículo que deu a informação sobre as mensagens e o áudio enviados para o Daniel Porcaro, da relação íntima que o Flávio escondeu por mais de 6 meses, e só me referindo à parte mais aguda da crise. E o Flávio respondeu. O que? Vocês lembram daquele vídeo? O Flávio respondeu assim, Cacá, mentira, de onde você tirou isso? Que o Daniel Porcaro colocou dinheiro para, alegadamente, a produção do filme Dark Horse. Mentira, de onde tirou isso? Valeu, pessoal, tchau. E aí depois foi comprovado com o áudio dele. Quer dizer, alguém que mente deliberadamente para seus próprios eleitores, inclusive. Não é nem que ele está, sei lá, falando alguma coisa para o eleitor adversário, que já seria grave. Né? Para os seus próprios eleitores, ele fingiu que não teve qualquer relação com o Daniel Porcaro durante muito tempo. E aí veio à tona ele ter que dizer alguma coisa, sendo que não disse coisa com coisa que, vamos dizer assim, limpasse a sua barra. Não é correto do ponto de vista moral que um senador da República, repito, ele não é um indivíduo que tem um trabalho na iniciativa privada simplesmente. Ele é um senador que vota pautas de interesse de empresário. Na condição de senador foi que ele pediu dinheiro para um empresário que estava com interesse lá, inclusive em articulação com um aliado do Flávio, Ciro Nogueira. Até outro dia, pelo menos. É claro que eles continuam aliados, mas nessa corrida eleitoral o Ciro Nogueira preferiu a neutralidade, porque ficou até chateado com o Flávio, que o Flávio não ficou passando pano para ele, porque também não tinha mais gordura para queimar, de tanto desgaste que teve nessa relação com o Porcaro. O Porcaro estava tramando com o Ciro Nogueira a aprovação da emenda master para aumentar o valor de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Lembra? Já falei muito a respeito disso. Na condição de senador foi que o Flávio pediu dinheiro. E o Porcaro mandou dinheiro do qual o Flávio se beneficia diretamente e indiretamente, porque é uma propaganda da família em forma de longa-metragem cinematográfico com um ator internacional. Então, não dá para passar pano para isso, mas essa é a condição em que o Tarcísio de Freitas se colocou. Ele não quis lutar contra a polarização, ele não quis criar uma identidade própria, longe da família Bolsonaro, com essa independência para criticar aquilo que é errado. Ele simplesmente fala, não, já deu sua explicação aí, olha lá o outro lado, né?
Então, assim, se tem sujeira do outro lado, pode se acobertar a nossa. Esse é o resumo do lulismo e do bolsonarismo quando são confrontados com essas questões. Uma pergunta, do outro lado tem golpista, nazista, fascista. Esses falam, do outro lado tem lá corrupto, etc. Sendo que também tem, né, esses escândalos aí de rachadinha, dessa esfera, vamos dizer assim, de acusações de crimes de colarinho branco nos dois lados. Então aqui a gente mostra os dois lados, né? Senão seria um desses influencers aí de rede social que quer ganhar curtida e compartilhamento apontando a sujeira de um lado só. Muitos mercenários que parasitam a bolha e o eleitorado bolsonarista estão faturando aí uma fortuna, são chamados inclusive para dar palestra, para dizer que o Flávio vai ganhar, que o PT vai perder, que isso e que aquilo. As pessoas me contam, eu vi fulano lá e tal, fulano que já atuou no mercado, já atuou até num veículo que você atuar, tá tudo aí em campanha. Um monte de gente que na esfera jornalística ou intelectual da comunicação, ou pretensamente, né? Porque muitos não são marqueteiros mesmo, só que eles se disfarçam ali de comentaristas. E eles só escolheram apontar sujeira para o outro lado porque eles perceberam que faturam assim. Tem um engajamento mais fácil, inclusive em relação aos algoritmos de rede social. Esse é um trabalho difícil, e é por isso que eu agradeço muito a quem faz a assinatura do canal e me ajuda a manter esse jornalismo independente, consistente e vigilante. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.